Eu moro em Barcelona tem 4 anos e meio. Quando eu vim para cá, eu tinha uma expectativa, e era uma expectativa de que as coisas na Europa funcionavam assim, tudo de primeiro mundo e que as coisas iam ser muito fáceis, vamos dizer assim, né? E que tudo funcionava de uma maneira assim, padrão Estados Unidos, né? Acho que essa é a ideia que eu tinha. E eu me equivoquei nesse sentido. Acho que quando você chega aqui, você tem esse choque cultural, vamos dizer assim, né? E você tem essa quebra de paradigma na sua cabeça do que como você acha que as coisas são e como realmente as coisas acontecem. Como você tem uma quebra de expectativa nesse momento, você pode dar uma desanimada até você realmente encontrar o seu ritmo e dar tempo para conhecer e ver como as coisas funcionam, né? Então, desde o idioma, desde a burocracia, de você fazer a sua documentação, que às vezes acaba demorando um pouquinho mais do tempo que você imaginou que demoraria, processos que às vezes eles chegam por correio e não por e-mail, então você também tem aquela reflexão de, opa, tem coisas que o Brasil ele é um pouco mais avançado ou um pouco melhor, né? Então, essa comparação eu acho que ela acaba dificultando um pouco na adaptação, porque você está sempre comparando ao que você imaginava que era e o que realmente é, e às vezes você não está prestando atenção nos detalhes das coisas boas que tem aqui para você viver, né? No Brasil eu trabalhei em hostel, trabalhei em rotisseria, trabalhei com fotografia um bom tempo. Então, quando eu vim para cá, eu já estava sendo autônomo, o famoso freelance no Brasil, de evento social, de casamento, também tinha trabalhado com produção executiva e imaginei que eventualmente eu ia me inserir nesse mercado. Quando eu cheguei aqui, como eu não tinha documentação, né, eu estava fazendo um trabalho voluntário em hostel, na recepção, que era algo que eu já tinha feito, e depois eu comecei a fazer a parte de fotografia. Dessa ponte, com os contatos que eu fiz no hostel, por conta do trabalho voluntário, saindo da minha documentação, eu já comecei a trabalhar como recepcionista, que é algo que eu gostava muito. E aí eu percebi que não necessariamente eu precisava trabalhar com aquilo que eu trabalhava no Brasil, ou seja, com a fotografia, para ter uma qualidade de vida tão boa quanto a que eu gostaria. Então essa foi uma das coisas que eu descobri aqui, que independente do que eu fizer, do que eu estiver trabalhando, o meu padrão de vida ele vai estar bom. Assim, as coisas simples elas ainda vão ser boas, sabe? Na pandemia, todo mundo que estava aqui passou por bons apertos, né? E com pouco a gente conseguiu dar valor a essas coisas. E também vem aquela lance de você ter que se reinventar. Por conta da pandemia, eu perdi o meu trabalho que nessa época no hostel estava muito bom, assim, porque era algo que eu gostava, enfim, conviver com pessoas de todos os lugares do mundo. E acabei indo trabalhar com uma coisa que não tem nada a ver, que eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar, que é moderação de conteúdo. E assim, eu descobri um mundo novo simplesmente por ter me aberto para essa possibilidade. Claro que o idioma ajudou muito e sem dúvida para você que quer vir, seja para Barcelona ou para qualquer lugar, ter um outro idioma te ajuda muito, vai te ajudar a abrir mais portas, porque todas as possibilidades que você tem, toda a sua bagagem, ela se amplia porque você tem uma maneira a mais de se comunicar e se mostrar para o mundo. Então, nesse ambiente de moderação que rolou na pandemia, eu trabalhei 1 ano numa empresa, depois fui para uma outra empresa que tinha umas condições de trabalho ainda melhores e depois fui promovido e estou na posição que eu estou hoje, que é um team manager, que é basicamente um supervisor, vamos dizer assim. Então, sou muito feliz no que eu faço hoje, realmente eu me encontrei porque eu ainda lido com pessoas, né, no meu dia a dia, as pessoas da minha equipe ou os meus superiores, enfim, outros departamentos da empresa, e hoje eu faço algo que não tem nada a ver com o que eu fazia no Brasil, assim, que eu nunca imaginei que eu ia fazer. Eu tenho uma qualidade de vida ainda melhor da que eu imaginava quando eu cheguei aqui, e assim, sou muito feliz por isso. E se eu tivesse batido na tecla desde quando eu cheguei, de as coisas têm que ser como eu acho que tem que ser, e tem que funcionar assim, não pode ser assim, talvez eu não tivesse encontrado essas oportunidades. Então acho que é vir com a cabeça aberta para o network e para as possibilidades que a cidade vai te oferecer. Cheguei a fazer alguns trabalhos, a maioria foi por conexão, assim, de repente, sei lá, fotografar um casal de amigo ou gravar um projeto, projetos assim que eu tinha vontade de fazer, ou seja, minha própria fotografia de street, mas profissionalmente eu fiz pouquíssimos trabalhos e hoje vou te dizer que o fluxo é bem pequeno, também não estou investindo nada de tempo nisso, assim, então não posso só culpar a cidade ou as coisas, porque eu realmente não corri atrás porque não tive essa necessidade. Olha, tem uma diferença, assim, em São Paulo eu já trabalhava só como freela, já para não ter que lidar muito com o cliente, né? Mas sem dúvida que a visão que a gente tem do audiovisual no Brasil, em São Paulo, é muito diferente, pelo menos dos clientes que eu tive a oportunidade de atender e dos orçamentos que eu tive que passar, é uma outra pegada, assim, a maneira que os caras enxergam o trabalho, e
quantos estão dispostos a pagar e investir. Você vê locais aqui com muita possibilidade de crescer em rede social, enfim, de escalar, mas realmente não tem o investimento e não tem a visão. Talvez falte aí alguém que saiba apresentar essa ideia para os caras para conseguir vender. Eu, infelizmente ou felizmente, não cheguei nesse ponto, mas eu senti essa resistência e não é pelo fato de eu ser imigrante ou não, é simplesmente porque o mercado ele é mais fechado. São Paulo, tanto o corporativo quanto o próprio evento social, é uma indústria gigantesca. E aqui a pessoa vai casar, ela convida 20 pessoas, 30 pessoas, se vacilar o amigo dela faz as fotos com o celular, ou seja, o nível de importância que a gente dá para o audiovisual em São Paulo, no Brasil, é muito maior do que aqui.